Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula nossa de análise química. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar uma palavra de carinho, de conforto para vocês. Dizer também que eu estou com muita saudade de vocês, para que a gente nunca perca a fé, mesmo que a gente nunca tenha imaginado vivenciar uma situação como essa. Tá difícil para todo mundo, mas que a gente aproveite essa oportunidade, né, que nós estamos tendo para refletir muito, novas mudanças interiores, novos olhares para a humanidade, para a gente mesmo, viu? Que vocês aproveitem muito a família de vocês e jamais percam a fé. Então, na aula da semana passada, eu mandei para vocês uns exercícios de análise química e com algumas questões sobre volumetria, padronização. E hoje eu vou fazer a correção com vocês, comentar mais algumas coisas, tá? De bastante aí importância para que quando nós voltemos das férias, a gente possa retomar de onde paramos, ok? Então, para começar, a primeira pergunta que foi colocada aí para vocês foi a seguinte: explique o que é análise volumétrica. Então, essa foi a questão que foi colocada aí para a gente. Certo? Então, lembrando que a gente está estudando uma volumetria ácido-base, né? Então, em que consiste uma análise volumétrica? Ela consiste na determinação da concentração de uma solução, que a gente chama essa solução de titulado, essa solução desconhecida, né? Quer dizer, de concentração desconhecida, fazendo então ela reagir com uma solução que tem a concentração conhecida, que a gente chama de titulante. Certinho? Bom, a gente pode observar na figura que eu vou colocar agora, dá uma analisada nela aqui, por favor. Então, o que nós podemos analisar? Que a gente monta um sistema composto por bureta, Erlenmeyer e um suporte universal, como vocês podem observar aqui novamente. E nós colocamos então dentro desse Erlenmeyer uma solução que tem uma concentração desconhecida, um determinado volume ou uma determinada massa, e pingamos gotas de indicador. Tudo isso dentro do Erlenmeyer. E na bureta, então, a gente coloca uma solução de concentração conhecida e, através dessa reação entre um e outro, a gente então terá um volume gasto que será acusado na bureta. Mediante a cálculos, nós então conseguimos determinar a concentração da solução desconhecida, como vocês podem ver aqui nesse esquema seguinte. Então, quando a gente fala de titulação, o titulante, então, ele é adicionado ao titulado até que se atinja uma quantidade ou a quantidade estequiométrica. Por quê? Enquanto está acontecendo a titulação, a gente parte do pressuposto que está acontecendo uma reação química. E, obviamente, nós sabemos que as reações químicas elas só acontecem na
sua estequiometria correta, ok? Então, a titulação ela vai terminar quando se atinge o ponto de equivalência da reação. Esse ponto final, então, ele vai ser detectado por uma propriedade física ou química da solução a ser titulada. A gente pode utilizar ou indicadores ou alguns instrumentos que a gente verá a seguir. Então, como vocês podem ver nesse slide aí, tudo que eu tentei explicar agora para vocês. Bom, e como então nós podemos saber se foi atingido esse ponto de equivalência, ok? No ponto de equivalência, então, verifique-se uma variação brusca de pH. Se a gente estiver fazendo essa titulação com o uso de instrumentos, então a gente vai ver uma subida grande na curva. Ele pode ser detectado também utilizando o indicador ácido-base, né, adequado, nesse caso específico que nós estamos trabalhando com volumetria ácido-base. Ele muda de cor, então, nesse momento a gente chama de ponto de equivalência. Na realidade, o que é detectado é o ponto final, o momento em que a equivalência já é ultrapassada, com aquela gotinha a mais que a gente coloca, né? Se o indicador ele for assim, bem escolhido, a titulação foi executada com bastante precisão, então o ponto final o ponto de equivalência eles serão muito próximos. Bom, o que a gente tem que então a gente colocou aqui para vocês? Coloquei uma síntese do que eu acabei de falar. Tá bom? E analise esse slide aqui agora. Então foi o que eu falei, né? A gente pode usar para determinação desse ponto de equivalência, desse ponto final da titulação, tanto indicadores visuais que vão promover a mudança de coloração, né, que vai ser próximo do ponto de equivalência, ou então métodos instrumentais, né, no caso de pHômetro, métodos que vão medir a condutibilidade, potencial, corrente elétrica. Certinho? Bom, queria que vocês analisassem também esse slide agora, desse uma lida. Então, são algumas dicas, né, que foram colocadas aqui para a gente, então, associar esse significado desse ponto de equivalência, né? Ou seja, o ponto estequiométrico de equivalência ou final teórico de uma reação é aquele calculado, então, na base da estequiometria da reação envolvida. No ponto final de uma titulação, o ponto final, na verdade, ele é determinado experimentalmente. E uma titulação ideal, o ponto de equivalência sempre vai coincidir com o ponto final da titulação. Não esqueçam disso. Ok?
Bom, agora nós vamos pensar assim, quais as condições que devem obedecer às reações utilizadas então em volumetria, tá? A gente pode pensar em algumas condições aqui. Então, a gente vai pensar na estequiometria, se a reação é rápida, se ela se completa totalmente, né? Se ela atinge esse ponto de equivalência com uma grande precisão. Então, eu queria que vocês olhassem esse slide aí e não esquecessem dessas condições que as reações devem obedecer quando a gente as utiliza dentro de uma volumetria. Certinho? Vamos falar então da estequiometria rápida, completa e com ponto de equivalência detectável. A reação, ela deve ser estequiométrica, então. Isso é, ela deve ser expressa por uma reação química bem conhecida. Ela deve ser rápida para permitir atingir eficazmente o ponto de equivalência. E no caso da reação ser lenta, porque o que acontece? No caso, se a gente tiver uma reação lenta, você continua titulando e o ponto de equivalência, então, ele vai ser atingido com excesso de reagente, o que mascara o resultado da nossa titulação, da nossa volumetria. Bom, continuando com essas condições, então, eu quero que vocês observem esse slide aqui. Por favor. Então vamos lá. A reação tem que ser completa, não pode acontecer reações secundárias. Caso contrário, é impossível esse cálculo para os resultados da nossa análise, tá? Ela tem que ser uma reação numa única etapa. Ela deve possibilitar, quando a gente fala em uma única etapa, significa assim que não são geradas novas reações consecutivas, tá? Porque a gente tem uma determinação de carbonatos, né, que ele converte em bicarbonato, foge desse enunciado aí que eu acabei de falar, ok? Então, ela deve possibilitar a detecção do ponto de equivalência por visualização, né, e por conta dessa mudança de pH, então sofre uma variação, a gente vê então essa mudança na visualização, ok? Então, continuando, né? Vamos pensar também ainda assim que para ser possível essa determinação com rigor, né? Ou seja, para a gente determinar essa concentração de uma forma segura, o titulante deve ser uma solução padronizada. Ou seja, o que é isso? É aquela que a gente tem garantia da certeza de sua concentração, ok? Aí a gente parte então da próxima pergunta. Vocês podem observar aí, por favor. Então a pergunta é a seguinte: qual é o princípio da volumetria? Né?
Então, nós aprendemos o quê? Que o princípio da volumetria é um equivalente grama de uma substância reagir com um equivalente grama de outra substância. Como a gente trabalha? Trabalhou com volumetria ácido-base, equivalente grama do ácido reage com um equivalente grama da base. Ok? A nossa próxima pergunta, dê uma lidinha aí, por favor. Então, a gente já até respondeu anteriormente, né? Por que é necessário, então, utilizar a padronização da solução? Para quê? Para a gente ter a certeza de qual é a verdadeira concentração da solução, daquela que a gente está utilizando como uma solução padrão, ok? Nossa próxima pergunta, dá uma observação aí, por favor. Bom, então a gente perguntou assim: a massa de carbonato de sódio necessária para a padronização de uma solução de ácido nítrico a 0,4 normal. Ele deu a referência da bureta a ser utilizada de 50 ml e um volume teórico igual a 25 ml. Então, primeira coisa é a gente calcular o equivalente grama do nosso padrão, que no caso aqui é o carbonato de sódio. Né? Então, foi dado a pureza e o volume teórico, não esqueçam disso. Então, dá uma olhada aqui. Nós chegamos a um equivalente grama de 21,2, porque a gente pega a massa molar do carbonato e divide pelo número de cargas positivas ou negativas, né, o total delas, que então no caso é 2, então nós chegamos a esse equivalente grama. E aí nós vamos então aplicar na fórmula para a gente poder calcular essa massa. Então dá uma olhadinha aqui. Então, nós vimos o quê? A fórmula ela é volume teórico é igual a massa vezes 1000 dividido pelo número de equivalentes. Então, nós chegamos então a essa massa especificada aí. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, manda uma mensagenzinha aí que eu volto a explicar. Certinho? Bom, dá uma olhada na próxima pergunta. Então, foi perguntado assim, que massa de hidróxido de potássio é necessária para neutralizar completamente 13,5 ml de solução de HCl normal? Então, primeiramente, nós vamos ter que calcular o equivalente grama do hidróxido de potássio, como vocês podem ver aqui. Como nós temos uma base, nós dividimos a massa molar pelo número total de hidroxilas. Então, nós chegamos a esse equivalente grama de 56 gramas. E lembrar o seguinte, que o número de equivalente gramas do KOH vai ser o mesmo que reage com o número de equivalente gramas do HCl. Como o nosso HCl é um normal, a gente precisa ter em KOH também o mesmo equivalente existente em um normal do HCl, ou seja, um equivalente reage com um equivalente. Então, nós vamos aplicar nessa mesma fórmula do exercício anterior.
E vamos então chegar a uma massa de 0,756 gramas, certinho? E aí, observe a nossa próxima pergunta. Bom, então a pergunta é a seguinte: a partir de uma solução de HCl 0,5 normal, um técnico utilizou a padronização do ácido para a padronização do ácido carbonato de sódio. Ele usou uma bureta de 25, estipulou um volume teórico de 10 mililitros, né? E depois que ele executou a titulação, ele percebeu que gastou 9,8 mililitros. Então, pede para a gente calcular a massa desse carbonato. Então, novamente, nós vamos calcular o equivalente grama do carbonato de sódio. Lembrando que, como o nosso HCl é 0,5 normal, nós precisamos ter 0,5 equivalente gramas de ácido reagindo com 0,5 equivalente gramas de carbonato, que dá 26,5 gramas, porque um equivalente é 53 gramas. Então, como tem que reagir meio equivalente, será 26,5 gramas, certinho? E aí, aplicamos na fórmula anterior. Ok? Então, chegamos a 0,265 gramas de carbonato de sódio. Perfeito? E, para finalizar, com esse mesmo enunciado, então, nessa letra B, partindo do mesmo ácido, do mesmo volume teórico, do mesmo carbonato de sódio, pede para a gente calcular o fator de correção e a normalidade real da solução. Então, aplicando a fórmula do fator de correção, volume teórico dividido pelo volume gasto. Se o volume teórico é 10 e o volume gasto foi 9,8, então nós teremos um fator de correção 1,0204. Lembrando que o cálculo da normalidade real é a gente então multiplicar aquela normalidade teórica que a gente achou que tinha preparado a solução, que é 0,5 normal, e multiplicar por esse fator de 0,0204. Certinho? Eu espero que essa aula de hoje possa ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se por acaso não tiver esclarecido, eu estou aqui para vocês podem mandar mensagem para mim que eu respondo de imediato. Certinho? Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o nosso retorno. Grande abraço.